Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Então você que está quebrada, esmagada, achando que não tem mais saída nem solução, é nessa hora que o Espírito Santo vem e fala e te mostra o amor, te mostra a alegria. Venha estar conosco. Deus tem agido neste lugar. Deus tem feito o sobrenatural acontecer. E nós prosseguiremos em glória, em cura, em restauração, buscando a face do nosso Mestre. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência e amor. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. Queridos, nós somos desafiados nesses últimos tempos a estarmos em vigilante oração, em humilde insistência com Deus, naquilo que Ele tem para nos proteger, nos direcionar, nos capacitar, nos livrar, nos dar escape e fortalecer a nossa vida. Muitos de nós, em alguns momentos, achamos que obteremos as vitórias pelos passo a passos que às vezes nós lemos na internet, pelo exemplo de alguém de superação, ou até mesmo por um louvor, às vezes por um testemunho. E só isso não resolve, porque é a oração que move o coração de Deus. É quando nós entramos no nosso secreto e que nós nos apresentamos como somos diante de Deus, que Ele olha para nós, se compadece de nós e nos mostra um novo e vivo caminho. É quando nós nos achegamos ao Pai e nos colocamos diante dEle, dizendo que somos orgulhosos, prepotentes, que não sabemos perdoar, adúlteros, mentirosos. É quando nos achegamos diante de Deus com sinceridade daquilo que somos. Ele olha para nós e diz: um coração quebrantado e um espírito contrito, eu não desprezarei. Irmãos, parece ser forte essa palavra, mas há um Deus que nos olha de todos os lados e de todas as formas. E por Ele nos conhecer, nós precisamos entender que é na oração e por meio dEle que nós venceremos todas as coisas, inclusive a nós mesmos. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, mas não é no seu próximo. E tem gente que usa isso para jogar condenação sobre o próximo. E não, irmãos, na interpretação e na tradução original do hebraico, maldito o homem que confia no homem quer dizer maldito o homem que confia em si mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Por isso que a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Por isso que a Bíblia vai dizer que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Por isso que a Bíblia vai dizer que os nossos pensamentos, eles precisam ser mudados pelos pensamentos de Cristo, porque já não somos mais essa terra. Mas, queridos, nós temos uma guerra. Nós temos uma guerra todos os dias. A nossa carne luta contra o nosso espírito. E a Bíblia diz que é uma guerra. E essa guerra precisa ser vencida. E ela só é vencida quando nós estamos em oração. E orando no Espírito. E veja que a Bíblia vai dizer, orai no Espírito. Não é no seu espírito. Porque o aqui está um com letra maiúscula. Orando no Espírito. Buscando o Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz, é Ele quem traz, o consolo, é Ele quem traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo.
Mas nós sabemos que o Espírito Santo, como nosso mentor, ele entende que as suas petições, quando são pedidas em humildade e em insistência, ele atende. E sabe, queridos, aqui não é sobre bens materiais. Aqui é sobre nós vencermos o eu, o orgulho, a soberba, a vaidade, aquilo que nos rouba a essência, que é a essência de Cristo. Porque Jesus, eu imagino quando ele sentava ali com os fariseus, o quanto ele era falado, mas ele tinha os seus ouvidos neutralizados, porque ele veio para cumprir um propósito. E nesta noite, por meio das nossas orações em espírito e em humildade e em insistência, nós vamos vencer o que nós lemos no Salmo 27. O que nós lemos no Salmo 27? Que existem 3 classes de pessoas e de situações que nos roubam a presença de Deus. Os nossos inimigos, os nossos adversários e as pessoas que são malvadas. Coloca para mim aí, por favor, já, no Salmo 27. São 3 tipos. Então, às vezes, a gente quer colocar numa classe só os inimigos. Mas existem 3 classes que nos roubam o foco. E é esse foco que você não pode tirar. E é esse foco que você precisa estar ligado. Pode passar, querido. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Acha para mim, já, o versículo, quando fala dos malvados, os adversários e os inimigos. E com isso, irmãos, nós precisamos de ter estratégias. Nós precisamos entender que em Cristo nós encontramos redenção. E quando nós encontramos, aqui, versículo de número 12. Olha, quando o salmista estava falando com o Senhor. Não nos entregue ao apetite dos nossos adversários. Pois são caluniadores e se levantam contra nós. Acha o que tem os 3, já, por favor. Os adversários, os malvados e os inimigos. Tem um versículo que fala sobre os 3. E quando nós entendemos que em Cristo há redenção, que todos nós temos esse recomeço, nós começamos a olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque eles precisam também ter a chance de recomeçar. E quando nós vemos a nossa vida sendo completamente redimida, nós saímos da caixa que nós vivemos da religiosidade e passamos a viver no amor de Cristo a ponto de exalarmos o seu bom perfume. E vejam, igreja, não estamos fazendo apologia a nada que seja contrário à presença de Deus. Mas o Senhor, Ele é o dono da vida. E por Ele ser o dono da vida, nós precisamos focar em 7 propósitos para que nós possamos estar firmados, alicerçados com Deus. E sobre isso, nós entenderemos que a nossa luta nunca será contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades no reino, no império das trevas. E nós estávamos ali, nessa chamada de vídeo, com o pastor Arley, e ele estava falando, irmãos, que ali na Angola, ali, o império do inferno. E quem estava aqui hoje de manhã? E todas as coisas estão sob controle, né? Tudo sob controle no mundo físico, e os nossos advogados também estão já tomando as medidas necessárias no mundo espiritual e no mundo físico, né? E ali estava em guerra, ali estava numa batalha. E vejam, igreja, que nós não podemos perder tempo com aquilo que tira a presença do Pai. E uma intercessora, no meio da oração que estava sendo feita ali, ela falou: olha, estou sentindo cheiro de morte. E eles começaram a orar, e eles começaram a clamar, porque ali
principados e potestades se materializam na vida daqueles homens e daquelas mulheres e das crianças. E o culto estava terminando e uma mulher saiu na porta da igreja. E quando ela saiu pela porta da igreja, o que aconteceu? Veio um carro desgovernado, pegou aquela mulher, atropelou aquela mulher e matou aquela mulher. E a revelação é a igreja. Nós precisamos tomar cuidado, porque Deus está buscando uma igreja que busca o pecador, que busca salvar as vidas. E ali, quando aquela intercessora levantou aquela palavra de que tinha cheiro de morte, eles se colocaram a orar. Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor permitiu acontecer, sabe por quê? Porque nem tudo no Evangelho é só flores. Nem tudo, quando a gente busca o Senhor, Ele faz da forma como a gente quer. Nem tudo é do jeito que eu preciso que seja. Eu posso manipular as coisas do jeito que eu quero. Eu posso tentar convencer as pessoas com os meus argumentos, com as minhas sugestões. Mas há um ditado que diz que quando nós somos bons de argumentos, nós somos maus em arrependimento. E Deus não quer os nossos argumentos. Deus quer o nosso arrependimento. E quando nós nos arrependemos das nossas idolatrias, do nosso paganismo, daquilo que nos afasta de Deus, nós alcançamos a misericórdia do Pai. E isso não significa que nós não vamos morrer, porque a única certeza que nós temos é que o nosso dia vai chegar. E nós estamos aqui nos preparando para isso. Nós estamos aqui para irmos morar na eternidade com o Pai. Nós estamos aqui para entender que estamos de passagem. Então existem coisas e situações que, por mais que o Senhor nos dê ordem a fazer, e por mais que nós possamos obedecer, o dia mau vai chegar. E ali eles tiveram uma imensa experiência e eles estavam nos contando e dizendo: olha, o que nós não podemos é desfocar daquilo que Deus tem para esses últimos dias na igreja da face da terra. E qual é o princípio, irmãos, ali daquele lugar? O amor para quebrar a idolatria, o amor para tirar aquelas vidas ali daqueles tráfegos de órgãos, o amor para resgatar ali daqueles homens da macumbaria, da bruxaria, de magia negra. E imagine, irmãos, nós estamos focados em tantas outras coisas, e menos em buscar aquilo que Deus tem para nós. E quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, Deus manda nós nos examinarmos. É cada um por si. Então, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus tenha compaixão de nós. Que o Espírito Santo de Deus encontre graça na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus possa olhar para dentro da sua casa e possa ver uma família que busca o Senhor, que ora com os filhos, que ensina os filhos a terem casca de jacaré, porque, irmãos, existem tantas situações que vêm para nos provar e para tirar você do prumo, que se você é levado pelas suas emoções e sentimentos, você sai do propósito. E acharam, né, o versículo, pastor Eliésio? Show, coloca o versículo. Então, irmãos, olha, é 27:2. Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos, malvados, adversários e os inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e... Então, por que, irmãos, ficar se preocupando com isso? Então, por que alimentar espírito de vingança dentro do seu coração? A própria Bíblia está dizendo que quando qualquer um dos três se levantar contra você, para tentarem acabar com você, tentarem acabar com a sua reputação, tentarem acabar com a sua casa, com a sua família, com tudo que leva o seu nome, eles é que tropeçarão e cairão. Então você não tem que temer. Nessa noite nós temos que focar naquilo que traz ainda mais alicerce da nossa aliança com Cristo. E esse é o caminho que nós temos que percorrer. Porque quanto mais nós nos achegamos à cruz, mais nós nos vemos como pecadores. Quanto mais nós nos achegamos a Cristo, mais nós vemos que nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. Por isso que a Bíblia vai dizer, tira primeiro a trave que está do seu olho, antes de querer tirar o argueiro que está na vida do irmão. Então, queridos, nós precisamos buscar essa redenção em Deus e focar em alguns propósitos. Porque quando nós entendemos que, quando recomeçamos de uma natureza adâmica, nós tomamos um rumo completamente redimido em nossa vida. E esse rumo nos tira de uma caixa que vivíamos antes.
Então, irmãos, não é a teologia, não são os livros que nós lemos, não é todos os dias que nós estamos aqui dentro da igreja, dentro do templo, porque a igreja somos nós, mas é o nosso relacionamento com o Abba, é o que nós estamos falando com Ele no secreto, é o que nós fazemos com Ele quando estamos só nós e Ele. E veja, eu gostaria de deixar com você alguns propósitos para que nessa semana você possa focar e entender que o Senhor é sobre você. E a Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas, igreja, Deus é amor, mas Ele é o quê? Fogo consumidor. Então nós não podemos entender que Deus, Ele tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. E são todos os pecados. Mas Ele ama o pecador. Então nós, como pecadores, precisamos buscar nele qual é o caminho que a cada dia nós podemos buscar a santidade, a santificação. Podemos nos livrar das vestes de tristeza, de pecado, de imundícia, de murmuração, de fofoca, de contenda, de prostituição, de adultério, de todos aqueles pecados e as obras da carne, e buscarmos em Deus como sermos melhor. Você tem buscado em Deus como você pode ser melhor, como você pode olhar para Ele e buscar a Ele de uma melhor maneira, tirando só os pedidos. Quantas vezes, irmãos, que nós nos achegamos a Deus e só pedimos, só pedimos, só pedimos, só pedimos, quando na verdade nós precisamos nos render e Ele vai mostrar para nós quem é Ele de verdade. Quem quer ter essa experiência com Deus de conhecer ao Senhor? A Bíblia diz, se tem alguma coisa que nós devemos nos orgulhar, é prosseguir em conhecer a Deus, é prosseguir em estar com esse Pai, ainda que você tropece, ainda que você caia, ainda que você erre, ainda que você não converta a sua língua, ainda que os seus ouvidos gostem de ouvir uma fofoca, ainda que você ainda goste de falar da vida dos outros, o Senhor tem um caminho diferente para você nesta noite. O Senhor quer te conduzir a uma excelência. Mas pastor, o que você tem a ver com isso? Nada. Eu não tenho nada a ver com o que você faz na sua vida, mas há um caminho para você de excelência, há um caminho de vida em abundância para você. Porque, irmãos, nós vamos prestar contas a Deus até das nossas palavras. Até das nossas palavras prestaremos contas ao Pai. Então, o primeiro propósito que eu gostaria de compartilhar com você é que você entenda da aliança com o Abba por meio de Yeshua de uma maneira que você nunca entendeu antes. Que você decida hoje ter essa comunhão com Ele em todo o tempo. Está no carro? Está meditando na palavra. Está na sua casa? Está meditando na palavra. Está lá no seu trabalho? Está meditando na palavra. Está com seus amigos? Está meditando na palavra. Irmãos, eu achei tão interessante, eu falo aqui porque está sendo gravado. Irmãos, lá onde eu faço meus exercícios físicos, eu já falei isso aqui na igreja, eu fui procurada pelo grupo para a gente poder orar juntos. E o que é isso, irmãos? Não é expor quem você é. É o próprio Espírito que traz aqueles que precisam da luz. E o que se chama isso? Buscando ter comunhão com Ele em todo o tempo. Então não é a sua carcaça, é o que você carrega por dentro. É a sua essência que move, que atrai aqueles que estão perdidos e precisando de uma palavra. Seria muito fácil, irmãos, pregarmos o Evangelho aqui dentro, em cima do altar. Mas melhor é quando as pessoas são atraídas e precisam de Deus e olham para você e dizem: você pode orar por mim? Você pode falar para mim um pouco sobre Jesus? Você pode ir ali no monte orar comigo? Você pode fazer uma campanha de propósito comigo? Pastora, terça-feira eu estou lá na igreja. Terça-feira elas estavam aqui, todas aqui, buscando, orando, ouvindo a palavra. Isso é estar com Deus. Eu pergunto para você, você tem andado em comunhão com Ele em todo o tempo? Você tem refletido Ele, a misericórdia e o perdão? Você tem se apresentado como pecador àqueles que estão próximos a você, para que eles tenham acesso a um Pai que perdoa? Ou você tem se colocado num grau de santidade, de santificação, a ponto das pessoas acharem que não há mais caminho para elas, solução mais para a vida delas? Não, irmãos, quando andamos em comunhão com o Pai, nós temos cheiro de ovelha, e cheiro de ovelha não decide a direção, é o pastor que decide, porque a ovelha tem
pouca visão. Então, às vezes, a ovelha vai sim tentar desviar o caminho. Mas o bom pastor vai lá e vai trazê-la de volta. E é isso que as pessoas precisam ver. Que você não é perfeito, mas que Deus está em você. E que todas as vezes que você pensa em sair desse caminho, o bom pastor te conduz e te traz de volta. E essa comunhão com Ele nos leva a entendermos, de perdermos a dependência emocional nas pessoas. O que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão falar sobre você, o que as pessoas vão ficar fazendo por trás de você. Já viram aquelas pessoas, irmãos, que não pode ver alguém conversando que acha que as pessoas estão falando dela? Não pode ver as pessoas se reunindo que acha que está montando um complô? Sabe o que é isso, irmãos? Falta de comunhão com Deus. Sabe o que é isso? Traumas. Quando nós temos traumas na nossa infância, quando nós somos rejeitados, abandonados. Tudo quando nós entramos em um ambiente que alguém está falando alguma coisa, achamos que estão falando de nós. E isso é falta de comunhão com o Pai, porque quando você está em comunhão com Deus, Ele revela a você a sua verdadeira identidade. E você não se deixa ser movido por nada que a sua mente te sabote. Então, nesta noite, irmãos, eu declaro sobre a sua vida que essa semana você terá mais comunhão com Jesus. Que Ele vai te mostrar de fato quem você é. Ele que pagou o preço por você. Ele verteu o sangue dele por você. Então, não fique nessa zona de sofrimento. Não é mais, irmãos, para ficarmos ali lambendo o nosso sofrimento. Não tem como mais nada no passado, mas o seu futuro está intocável. E é sobre ele que Deus vai trabalhar nesta noite. E é sobre o seu futuro que Ele vai derramar poder sobre você, que Ele vai te conduzir a uma vida de transformação e alegria. É essa vida de comunhão constante com Deus que nos leva para o propósito. O segundo propósito é que a sua fé e as suas convicções na palavra, juntamente com o Pai, sejam estabelecidas e conectadas às suas experiências passadas. Mas que também essas palavras que serão conectadas ao seu passado sirvam para te libertar de um cativeiro. Sirvam para te tirar de uma prisão e de uma escravidão, de que faça você mendigar aquilo que Deus não tem para você. E o que é isso, irmãos? O que é tirar do passado e te projetar para o futuro? É que você receba nesta noite a visão de futuro que Deus tem para a sua vida. A visão de futuro que Deus tem para a sua casa. A visão de futuro que Deus já projetou para você. Porque antes de você ser, Ele já era. E antes da fundação do mundo, Ele já sonhou com você. Então hoje, no nosso presente, o nosso futuro já está aqui. Porque Ele não nos vê no hoje. Talvez o inimigo esteja te escravizando numa visão do passado, que você só consiga ficar aqui. E sabe o que potencializa mais? A culpa, a condenação, a fofoca, a conversa, que tem desmotivado você a ser diferente, a buscar mudanças no Espírito Santo. Mas nessa noite, a palavra de Deus, que é poderosa, ela vai te propiciar, vai te impulsionar para esse futuro de glória que o Senhor tem para você. Você crê nisso? Nessa noite eu declaro sobre a sua mente que esse futuro vai te alcançar. Esse futuro vai trazer para você esperança e paz. Esse futuro vai fazer de você uma pessoa que vai andar altaneiramente com Jesus Cristo. O terceiro propósito é que a sua vida sacerdotal, pessoal e familiar de oração, adoração e proclamação da palavra seja mais consistente, organizada e comprometida. Como assim, pastora? Orar, irmãos, não é fácil. Você acha que é simples orar? Não é. Basta bater um desânimo que você deixa de orar, sim ou não? Basta vir uma luta e parece que as provas elas vêm quando você está em uma prova, aí vem outra prova, é assim ou não é? Quando você está vivendo um vendaval, não basta aquele vendaval, aí já vem outra guerra. Aí acabou aquela guerra, você está quase respirando, vem outra guerra. Nessa noite, o Senhor Ele está fazendo você ter mais consistência sobre a palavra de Deus. Que você vai ter uma vida mais organizada para buscar em Deus a força que você precisa. E que você vai estar mais comprometido em buscar, em conhecer a Deus. Porque, irmãos, sem essa palavra, nós não conseguimos procurar a direção que é em Deus. Nós não conseguimos procurar o seu favor. Qual é o favor de Deus? A graça é o quê? Um favor
e merecido. E quando eu não estou comprometida, quando eu não estou com a minha vida organizada e consistente na busca da palavra, eu não consigo buscar o favor de Deus. Eu consigo só olhar para as minhas lamúrias, as minhas inconsistências, as minhas limitações, os meus pecados, os meus erros, e Deus quer mudar tudo isso. Deus também quer fazer com que você busque Ele pelo seu próprio conhecimento, não pelo nosso conhecimento. Quando nós buscamos o nosso conhecimento, somos enganados. Mas quando buscamos a palavra, começamos a ver que há esperança. Porque a Bíblia vai dizer, quero trazer à memória o que me traz esperança. E Ele é a própria esperança. Quando nós estamos com a vida consistente, organizada e comprometida, nós conseguimos buscar a presença. Estarmos firmes na presença de Deus. Eu gostaria que a Jamile pudesse abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Que ainda nesse terceiro propósito, nós precisamos buscar a Deus como aquele que é necessitado dEle. Você tem buscado a Deus como alguém que seja necessitado dEle? É aquilo que eu falei, irmãos. É entrarmos no nosso quarto e dizermos, sou orgulhoso, sou mentiroso, sou blasfemo, tenho feito tantas coisas erradas, Deus. Mas, Senhor, eu sou tão necessitado de Ti. Eu preciso tanto do Teu amor, preciso tanto de Ti. Olha o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Então nós precisamos entender que tudo aquilo que foi perdido em nós, por meio de uma vida de consistência, de comprometimento e organização, o Senhor vai resgatar nesta noite dentro de nós. O que Ele precisa resgatar de dentro de você? A alegria, a esperança, a fé, a disposição para servir a Deus, o foco que é Jesus. O que Ele precisa resgatar? Nessa noite Ele vai fazer. No quarto propósito, irmãos, que eu coloquei aqui, que você continue avançando para passar através daquele lugar difícil, estreito, ou daquela situação que parece que vai vencer você. Que você rompa limites para novos avanços. Para que você conserve o seu coração peregrino ligado aos propósitos de Deus. Tanto pessoal como de forma corporativa. Às vezes, irmãos, eu quero buscar a Deus nos propósitos do meu coração de uma forma egoísta. Apenas para o que eu quero, para o que eu penso, para o que eu acho. E às vezes eu esqueço que eu faço parte de um corpo. Senhor, eu sou parte de um corpo. Então, se eu estou nesse corpo e se eu sou enxertado na videira, o que o Senhor tem para ministrar para mim de forma corporativa? O que o Senhor precisa mudar em mim para que eu seja excelente naquilo que eu faço, para servir com excelência os meus irmãos? Irmãos, não é negligenciar a excelência, não é negligenciar a disciplina, não é negligenciar o alinhamento, mas é se pôr numa posição de servo, para entender que os desejos do nosso coração não são somente para nós, mas para estarmos ligados ao corpo, à videira, porque somos os ramos. Nós não vivemos sozinhos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que aquele que busca, aquele que se isola, busca a sua ruína, acabando na sua própria morte. Não adianta, irmãos, eu me desfavorecer, eu me desagradar, eu me magoar com pessoas e me isolar. Não, isso não vai resolver. O que vai resolver é eu sentar e conversar e me ajustar, porque isso é agir de forma corporativa. Porque quando eu sento e ajusto, não é o meu coração egoísta que ganha. Quando eu sento e ajusto, quando eu estou buscando em diligência com a palavra, como aquela mulher da dracma, eu acendo a candeia, eu varro, eu vou percorrer, eu vou ver o que eu preciso melhorar, eu vou ver o que eu posso mudar. E saiba, irmãos, não só sou eu que preciso mudar. Às vezes nós nos cobramos muito, porque a culpa é sua, na sua casa. Você é uma mãe que tem lutado com seu filho, que está lá nas drogas, que está lá no homossexualismo, e vem aquelas indagações, mas o que eu fiz de errado?
Onde eu errei? Onde foi, Jesus, que eu fiz? Aonde foi que eu deixei uma lacuna? Não, irmãos, existem coisas que não é somente nós. Existem coisas que tem que ter também a contrapartida. E nesta noite, todo espírito de acusação e de culpa que ronda o seu ser, não vai mais ter vez, não vai ter mais voz, porque você é escolhido e escolhida, e a sua casa também é. Tudo aquilo que leva o seu nome, o Senhor está colocando o sangue dele nesta noite, para te fazer triunfar, para te fazer prosperar. E sabe, irmãos, quando nós entendemos que o nosso coração peregrino, o que é ser peregrino? É não se apegar às coisas, porque não sabemos de onde viemos, e nem sabemos para onde iremos. Mas uma coisa nós sabemos, que um coração puro, a Bíblia vai dizer, Senhor, quem entrará no seu santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, que não é vaidoso e que sabe amar. E a vaidade, irmãos, às vezes toma o nosso ser e nos mata, e nos sufoca, porque não nos deixa se voltar para a palavra como o nosso Deus quer. Não nos deixa orar em espírito, porque se temos algo contra alguém, a Bíblia vai dizer que as nossas orações não são ouvidas. Então, se você está orando, está jejuando, tem algo contra alguém, resolva com esse alguém, porque suas orações não vão ser ouvidas. Se a Bíblia diz que se nós formos ofertar, trazer dinheiro no altar, e tivermos alguma coisa contra alguém, que o Senhor não vai receber a nossa oferta, quanto mais o nosso relacionamento. Quanto mais o nosso relacionamento com o nosso irmão. Isso é muito sério, irmãos. Porque se Jesus voltar hoje, você vai subir? Se Jesus voltar hoje, será que eu vou subir? É como a Bíblia diz, precisamos nos examinar. Precisamos nos olhar. Precisamos nos voltar para a palavra. Pastora, está falando alguma coisa aqui de algo que você está vivendo, está passando? Não, irmãos. Sim. Eu estou entendendo que quanto mais somos esmagados, mais Satanás vai nos afrontar. Quanto mais nós decidimos estar, o que move o mundo espiritual, não é o tanto que eu subo um monte, desço um monte. É quando eu decido me posicionar. Aí, irmãos, se prepara. E isso não é para ter medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas você já percebeu que quando você decide se posicionar, vai vir tudo contrário. Aí você vai falar, Deus me livre, melhor eu ficar lá do jeito que estava. Não, irmãos, não é melhor. Sabe por quê? Porque nesse seu deserto há um oásis. Nessa sua luta há um escape. Então não desista de ser fiel. Não desista de buscar a Deus. Não desista da posição que Ele tem te dito que é para você estar. Não desista, não desista. Fala só, peça ao Senhor, Senhor, derrame amor no meu coração, para que eu suporte, para que eu entenda, e para que eu caminhe em fé, e entenda os teus desígnios. Irmãos, o quinto propósito, que você cresça em revelação e obediência à vontade do Pai para o seu futuro, tendo um estilo de vida em andar no Espírito. Quando nós buscamos em Deus o nosso crescimento na revelação e na obediência à vontade de Deus para o nosso futuro, nós buscamos um estilo de vida em andar no Espírito. Veja que não é no nosso presente, porque hoje pode não estar dando certo, mas aquilo que Deus tem para o seu futuro é aquilo que você tem que olhar. Hoje você pode estar andando, plantando as suas sementes com lágrimas, mas você vai voltar colhendo os seus molhos de alegria. Hoje você pode estar no luto, mas o Senhor vai trazer vida sobre a sua vida. Hoje você pode estar passando por uma situação financeira difícil, mas o Senhor vai abrir uma porta sobre a sua vida. Hoje você pode estar vivendo uma enfermidade, mas o Senhor vai trazer cura sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Então, irmãos, nós não podemos esmurecer. Nós precisamos confiar e entender que o nosso estilo de vida em andar no Espírito vai nos levar para um futuro de glória. E sabe o que é isso, irmãos? É quando nós nos vemos como dependentes e necessitados.
é quando nós estamos orando. Porque você ora e não dá certo. Aí você ora e fala, meu Deus, de novo. Senhor, eu acabei de orar pelo irmão, agora o outro está se levantando. Jesus, eu acabei de vencer isso aqui, agora é outra situação. E Deus falou, sabe por quê? Porque enquanto eu não terminar o que eu preciso. Como que é gerado o diamante? É sob pressão do fogo. E é essa pressão que vai fazer você ficar forjado. É essa pressão que vai fazer você triunfar. E o sexto, para caminharmos para o fim, que você ganhe paz. Que você ganhe o shalom de Deus no meio dos falsos leões que estão rugindo ao seu redor. E que você persevere com autoridade em avançar nessa etapa do propósito. Irmãos, você já observou que se você estiver andando na floresta e vier um leão, mesmo em silêncio, ele impõe uma autoridade e um medo? Ou se você vê um leão, você estiver lá em algum lugar, lá no mato, você vê um leão, você vai ficar, ô leãozinho, vem aqui, bonitinho. Deixa eu fazer um carinhozinho em você. É assim? Um leão, mesmo sem estar rugindo, ele impõe autoridade. Então, nessa noite, a sua paz está na sua boca. Às vezes, irmãos, nós não vencemos no falar. Nós vencemos no silêncio. Porque você é imagem e semelhança de Deus. E Ele é o leão da tribo de Judá. Então, o seu silêncio vai impor mais autoridade do que você ficar debatendo com o inimigo. Irmãos, uma coisa é você declarar e expulsar o inimigo. Outra coisa é você ficar batendo boca. É você tentar ficar se justificando. Irmãos, o justificado não se justifica. Jesus já te justificou. Então você não precisa bater boca, você não precisa se render àquilo que Satanás quer que você faça. Você sabe que o inimigo da nossa alma, ele não está preocupado em fazer com que você faça a vontade dele. O inimigo da nossa alma, ele está querendo que você faça a sua vontade. Porque se você fizer a sua vontade, você sai da vontade de Deus. E quando você sai da vontade de Deus, você se estriba nos seus próprios caminhos. Sabe por quê? Porque ninguém é autossuficiente. Ninguém pode as coisas sem o Espírito Santo. Quando eu decido as minhas escolhas sem auxílio do Espírito Santo, irmãos, eu não tenho a paz. Eu perco a autoridade. Eu perco a minha razão, eu perco o meu direito, quando eu começo a debater com aquele que é o inimigo da minha alma. Então, nesta semana, o Senhor ele vai trazer um silêncio, mas não é um silêncio que vai te oprimir, é um silêncio de filho, é um silêncio de filha, é um silêncio de quem entende quem é que está à sua frente, quem está diante de você. Irmãos, quem está diante de você não é o general de guerra? Quem vai adiante de você não é o rei dos reis? Então não precisa de você impor armas e esforços para tentar lutar com aquilo que Deus não tem. Ele mesmo sabe como fazer. Nós não precisamos dar força para Ele. É o que acabamos de ler. Se estivermos buscando em crescimento a revelação e a obediência na palavra, Ele sabe o que fazer e como fazer por mim e por você. Então, não esmureça, não desanime, não desista. Vamos seguir em frente. O propósito vai se cumprir. Deus vai cumprir o que Ele precisa cumprir. E sabe, irmãos, haverá muitas batalhas. Teremos muitas batalhas, muitas. Mas o seu coração de peregrino, mas o seu coração humilde, mas o seu coração que está orando insistentemente e humildemente em todas as coisas, ele vai estar ligado ao propósito de Deus, à cidade de Sião e ao seu governo. E um coração que está ligado ao governo de Deus, ele não se perde. Um coração que está ligado ao governo do Pai, por mais que ele enfrente tudo que ele precisa enfrentar, ele não se perde. Ele não se perde. E nesta noite, irmãos, o Senhor está resgatando o seu coração para um governo que só é somente de Deus. Para um governo que vai te trazer vida e paz. E por último, irmãos, o nosso 7º propósito, para que nós possamos vencer e viver as promessas de Deus. Que o Senhor revele a você aquela porta aberta do seu propósito para agora e para o seu futuro. Qual é o seu propósito?
Qual é o seu propósito? Será que você está andando no seu propósito? Ou será que você está fugindo do seu propósito? O Senhor vai nos trazer essa porta, para nos trazer para o nosso propósito agora e para o futuro. Você verá a sua conexão com líderes que têm vida e que têm a função apostólica. Pastor, o que é ter a função apostólica? O apóstolo, ele não é hoje como algumas pessoas entendem, né, irmãos? Nós sabemos que existem os 5 ministérios. O apóstolo, o mestre, o pastor, o profeta e o evangelista. 5 ministérios. E hoje a nomenclatura de apóstolo virou um título de honra. É o apóstolo, é o apóstolo. Nossa, aquele não é nem mais pastor, agora é apóstolo. Mas na função da eclésia, o apóstolo é aquele que direciona, aquele que vai, aqueles lugares onde não tem igreja e abre uma igreja e impõe, prega a palavra de Deus ali. Esse é o envio apostólico. E nessa noite o Senhor vai trazer homens e mulheres com essa função, com essa unção apostólica, para te direcionar no seu propósito. Para te ensinar com um coração humilde e ensinável a viver no centro da vontade dEle. E Ele vai te orientar a crescer e vai te conectar com outras conexões do reino. O que é isso, pastora? O que é conectar com outras conexões do reino? É para que você possa ser favorecido na organização da eclésia. Já viram, irmãos, que às vezes pessoas são... ao invés de organizar a eclésia, trazem confusão para a igreja, trazem bagunça para a igreja. E quem é a igreja? Somos nós, irmãos, não é aqui é o templo. Você já viu aquelas pessoas que chegam perto de você para confundir o seu chamado? Para trazer a hora que não é a hora, para dizer que você está preparado sem você estar preparado, para te impulsionar naquilo que não é a vontade de Deus, mas é o sentimento do coração. Você já viu que tem pessoas que estragam a vida ministerial de outras, porque essas pessoas, elas não conseguem enxergar o futuro, elas olham o presente. E irmãos, Deus não coloca nenhum soldado na linha de frente de uma batalha sem estar preparado e revestido. E não é, irmãos, profecia. Isso é função de Deus, isso é missão de Deus. Irmãos, é como já estudamos aqui na nossa EBD. Pastores não são ungidos, pastores são reconhecidos pela igreja. Pastor, pastora, apóstolo, isso é um reconhecimento daquilo que a pessoa já faz. Então eu não tenho que ser para fazer, eu preciso fazer para ser. Quando eu faço, aí eu sou. Eu não preciso ser primeiro para depois fazer. Então nesta noite o que eu quero dizer é que de tudo isso, de você guardar o seu coração, de você buscar a alegria do Senhor naquilo que é o seu propósito, de você entender que a sua fé e as suas convicções na palavra sejam estabelecidas e conectadas com Deus, que você busque e entenda a aliança do Pai, e busque comunhão com Ele, para você buscar uma vida consistente, organizada e comprometida em buscar a palavra, que você possa avançar e passar em lugares difíceis, sabendo que o Senhor já provocou em você um espírito corporativo e não um coração egoísta. Que o seu estilo de vida de andar hoje, que seja um estilo de andar no Espírito, para te trazer uma vida para o futuro de glória, para uma vida de transformação. Aí Deus vai te conectar a pessoas que vão olhar além de você. E vai levar você para aquilo que Deus tem para a sua vida no tempo dEle. Da forma dEle. Do jeito dEle. Não do meu jeito. E às vezes, irmãos, nós queremos tomar decisões precipitadas. Nós queremos fazer coisas do nosso coração. E nós, infelizmente, irmãos, infelizmente, e eu me incluo nisso. Irmãos, tudo que eu falo aqui, tá? Primeiro Deus falou comigo. Tá? Diante do mundo espiritual, diante de Deus, somos às vezes enganados, somos às vezes ludibriados pela nossa vaidade, pelas nossas insatisfações, pelas nossas mágoas, sabe? Quando às vezes o que precisamos apenas é de um ajuste, e é tão fácil e simples fazermos ajustes, do que perdermos toda uma vida,
daquilo que fazemos para Deus. E irmãos, se tem uma coisa que o nosso Deus é, justo. E a bênção fora do tempo não é bênção, se torna o quê? Maldição. Então o Senhor vai te conectar, quando você estiver totalmente voltado à palavra, orando no Espírito, em todas as circunstâncias que você viver, com toda petição em humildade e insistência, cravado na palavra, se olhando como Deus te vê, tirando os rótulos, tirando o que o inimigo quer fazer na sua mente, reconhecendo os seus maus caminhos, confessando os seus pecados, se arrependendo deles, buscando em Deus a restauração da sua vida, buscando nele uma vida eterna, buscando nele a direção, a unção e a presença. O Senhor não vai te deixar enganado. O Senhor vai te tornar racional, por isso que a nossa fé é racional. Nós precisamos ser racional, irmãos. Tem momento em que nós precisamos separar as coisas. E nós precisamos dizer, Senhor, peraí, o que o Senhor precisa fazer comigo nessa situação? Às vezes o Senhor, Ele está trabalhando em você, foi como vídeo. Aquilo que você está fugindo é justamente aquilo que o Senhor quer trabalhar e está dentro de você. A raiz está dentro de você. Então, é em nós que precisa começar o tratamento. É em nós que precisa começar a humildade. É em nós que precisa começar a fala de que Deus pode fazer todas as coisas. Porque nós somos pobres, cegos e nus. Então, queridos, eu encerro aqui dizendo a você que a palavra vai fazer com que você se conecte de novo aos céus e que você possa procurar a direção certa em Deus, que você possa buscar o seu favor, que você possa buscar o conhecimento de Deus, que você possa buscar pela sua presença e que você possa buscar a Ele como um necessitado. Assim, irmãos, nós obteremos êxito, não para mostrar para as pessoas que somos os mais eloquentes, que falamos de forma sábia, com palavras difíceis, mas alguém que um dia entendeu que é no meio das adversidades e é no meio de um coração entristecido, cansado, desanimado, que aí a palavra chega e faz novas todas as coisas. Sabe, igreja, essa semana eu tive com um grupo de mães, de presidiários, mães, irmãs, filhas e esposas. E ali começou um novo projeto. Projeto Resgate, que vamos dar início aqui na nossa igreja. Irmãos, como há sofrimento para aqueles que não conhecem a palavra. E mais do que isso, irmãos, para quem acha que não há mais possibilidade de vida. Para quem pensa que agora acabou tudo. Acabou tudo. Acabou a reputação, acabou um trabalho, acabou a vida social. E ali, irmãos, o meu coração chorou. Porque nós temos que olhar para essas pessoas. Nós temos que cuidar dessas pessoas. E aquela mãe falou que nunca sonhou aquilo para o filho. E que quantas vezes ela vinha para a igreja ajudar famílias, orar por pessoas. E quando o filho dela foi preso, ninguém, irmãos, ninguém foi visitar. Todo mundo excluiu. Todo mundo deixou de lado. E eu disse a ela, a partir de hoje, você não está sozinha. A partir de hoje, nós não vamos soltar da sua mão. Pastor, o que ele fez? Não importa. O que aconteceu com esse rapaz? Não importa. Não sou eu quem vou julgar. Quem vai julgar ele é a justiça e o próprio Deus. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer?
O que nós, igreja, temos feito? O que nós, igrejas, temos plantado na vida dessas pessoas? O que nós temos feito para que essas pessoas saibam que ainda há vida, que ainda há possibilidade de alegria, que ainda há uma chance de restauração? Então, irmãos, nós precisamos cuidar. E só é por meio da palavra que esse amor é incendiado no nosso coração. Que nós paramos de olhar para coisas tão fúteis e olhamos para quem precisa de fato de nós. É simples, irmãos, estarmos no conforto das nossas amizades. É simples estar no conforto da nossa casa. É fácil pegarmos o nosso carro e virmos assistir um culto. É fácil, irmãos. Mas e essas pessoas? E essas mães que não têm culpa de nada? E essas filhas? Irmãos, uma filha chorando porque queria ver o pai. E o que essa filha tem de culpa? E qual é o fim dessa mulher? Como que ela vai crescer se o evangelho não chegar no coração dela? E eu te digo, você está preocupada com o quê? Você quer falar o quê? Você quer apontar o dedo para quê? Quem aponta, irmãos, não está na palavra. Porque a palavra, ela mostra um caminho totalmente diferente. E sabe, não importa. Não importa. Terça-feira, elas estavam aqui. E elas puderam celebrar. E elas puderam se alegrar. E elas disseram, por favor, pastora, não diga quem nós somos. Porque se a senhora disser quem nós somos, a igreja vai rejeitar a gente. E eu disse aqui, não, amada. Você não vai ser rejeitada. Você não vai ser esquecida. Aqui não. Aqui você vai ser amada. Você vai ser cuidada. E nasceu um grito no meu peito. Qual é o grito que tem nascido do seu peito? É vingança. É ódio. É raiva. Sim. O meu coração tem ódio de quem diz que ama e não ama. De pessoas que estão à margem da sociedade e que Jesus veio para elas. E nós estamos pregando um evangelho totalmente contrário, irmãos. Então essas conexões com essas pessoas, elas nos vão dar direção diferente de quem temos que cuidar, do que temos que falar, de como temos que fazer, do que temos que ajudar. E entendo, irmãos, e eu quero deixar isso bem claro. Não estou dizendo aqui que apoiamos o pecado. Vou dizer mais uma vez. Não estou dizendo aqui que apoiamos o crime. Não estou dizendo aqui que favorecemos aqueles que fazem errado. Não. Mas nós fomos chamados para amar o pecador. Nós fomos chamados para trazer a luz das trevas. Nós fomos chamados para que essa palavra nos confronte a tal maneira que o amor de Deus que nos constranja outras pessoas. E como que esse amor vai constranger, irmãos? Quando nós buscarmos com diligência a palavra de Deus. Quando nós entendermos que todo o sofrimento que nós passamos, tudo aquilo que você vive, é propósito para algo muito maior. É o seu futuro no seu presente. Então, nesta noite, eu digo sobre você, que não importa aquilo que venha sobre ti, contra ti, maior é o que está sobre você. E é o Espírito Santo de Deus que está sobre você. E a alegria do Pai é de amarmos os perdidos. Eu tenho certeza, irmãos, que um dia elas mesmas vão estar aqui pregando. Elas vão estar aqui. E o meu coração dói quando eu abro e leio umas coisas e falo, Deus, o que é isso? Então, igreja, que o amor de Deus invada o nosso coração. E eu olhei, e eu encerro aqui, tá, irmãos?
E eu olhei para uma menininha. E ela falou, você pode me dar um chiclete? Porque meu pai me dava um chiclete. E eu pergunto, igreja, o que nós temos nos preocupado? Com o que nós temos trabalhado? O que nós temos feito? Então, os nossos jantares aqui, a nossa pizza aqui, é para que elas possam ter oportunidade de ter um momento de comunhão e celebração. Sem serem rechaçadas, sem serem excluídas, sem serem deixadas de lado. E eu digo para vocês, irmãos, se nós não nascemos para servir, não há propósito em nós. Mas eu tenho certeza que o Senhor te levantou nesses últimos dias na face da terra, para que você ore, adore, tenha essa constância na palavra, e que o próprio Deus faça em você e de você tocha viva do Pai. E que pessoas, famílias, encontrem o poço, a fonte jorrando na sua vida. E que tudo aquilo, irmãos, que um dia foi motivo para você desistir, que seja o impulso para avançar e galgar voos maiores. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele resplandeça sobre nós o seu rosto. E que Ele nos dê a sua paz. É essa paz que nós vamos buscar. É essa paz que nós vamos orar e adorar. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Coloque a mão no seu coração. A equipe de louvor vai estar louvando. E nós vamos fazer essa oração.